Azeredo, coordenador da área da saúde da FAMURS. Hoje estivemos aqui no município de Taquari, né? Tocamos nas pautas da terceirização da saúde, investimentos na área, quantas prefeituras estão gastando com serviços de regionalização, né? Serviços especializados junto às clínicas, aos prestadores, aos hospitais, para diminuir a demanda reprimida da fila de espera hoje que nós temos no SUS. O tema importante com a participação dos prefeitos, e também discutimos um ofício que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul tem repassado junto aos seus auditores para fiscalização junto aos entes públicos, né, que afeta a despesa de pessoal das prefeituras. André Brito, prefeito aqui do município de Taquari. Nesse dia de hoje que nós estamos com a missão municipalista aqui no nosso município, um importante momento de reflexão e debate sobre as grandes pautas dos nossos municípios. O debate está bem acirrado, considerando as dificuldades que os municípios enfrentam hoje, né? Como também o baixo valor de repasse da tabela do SUS, nos nossos problemas na educação, enfim, todas as pautas estão sendo debatidas, e o que nós observamos aqui nesse dia de hoje, nesse importante momento de debate e reflexão, é que os problemas são iguais em todos os municípios e que é necessário uma forte união de todos os municípios no sentido de buscar, no mínimo, a equalização dos repasses dos demais entes da federação para que possamos ter sobrevivência como entes da Federação do Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Westphalen, assessor jurídico da FAMURS. Estivemos hoje pela manhã aqui em Taquari, no Teatro Municipal, uma bela estrutura do município, falando sobre dois assuntos muito importantes para a municipalidade: a nova lei de licitações e a situação jurisprudencial das portarias do MEC, que estabelecem o piso do magistério e os valores e os reajustes do piso ano a ano. São duas questões muito importantes que têm impactos significativos na administração pública. Lei de licitação, alterações importantes, trazendo para o município a oportunidade de melhorar suas fases de planejamento. A fase de planejamento na contratação pública é muito importante, certo? O segundo ponto, sobre as portarias do MEC, o piso do magistério, não é menos importante, porque estamos vivendo hoje uma celeuma, uma disputa judicial entre municípios e União para definir se o reajuste e o próprio piso podem ocorrer a partir de portarias do MEC. E se não, deveriam ocorrer por lei, tal como exige o novo Fundeb. Bom, muito bom dia. Satisfação poder estar aqui em Taquari, nesse município histórico aqui, e que a gente vê tão bem administrado aí pela tua gestão, pela toda essa equipe das secretarias, né, do município, e que nos recebem tão bem aqui, com toda essa estrutura maravilhosa. Então, agradecer mais uma vez essa acolhida, né, e dizer que estamos aqui junto com os prefeitos também, presidentes das nossas regionais, são 3 regionais que estão participando hoje, para que a gente possa debater alguns assuntos importantes a nível estadual, a nível federal, e também, claro, no momento próprio, conhecer um pouco mais das dificuldades, das carências, das particularidades das nossas 3 regiões aqui, que abrangem 49 municípios, então, do estado do Rio Grande do Sul. Então, a FAMURS iniciou esse trabalho ainda em junho do ano passado, quando assumimos a presidência, e o objetivo dele é poder estar mais presente no interior do estado, com isso conhecendo mais a realidade local de uma maneira própria, de uma maneira próxima, porque uma coisa é o prefeito ir lá conversar com a gente sobre uma realidade da qual a gente muitas vezes fica só no imaginário, né? E agora a gente consegue, conhecendo a cidade, visitando alguns lugares, a gente consegue se apropriar um pouco mais disso, de todas essas características que a cidade tem, e com isso a gente com certeza pode entender melhor as demandas, pode saber como articular questões a nível estadual e federal que possam atender as necessidades dos nossos municípios. Então estamos na 9ª missão, né? 9ª missão municipalista, já temos mais 3 para acontecer, e elas têm sido bastante produtivas.
Só o fato de estarmos aqui, prefeitos, secretários, vice-prefeitos, servidores de várias regiões, trazendo também questões técnicas importantes, como vamos ter a questão da lei de licitações, algumas dúvidas que surgem, isso tudo já nos dá uma condição de trocarmos ideias, experiências, e isso talvez seja o mais enriquecedor dos debates, é a questão da proximidade dos gestores regionais, e com isso eles vão também trazendo as suas dificuldades, as suas experiências positivas também, muitas vezes, para que possa outro município utilizar para melhorar a sua gestão no seu município. Então a gente fica muito feliz com a presença de todos, agradece muito os presidentes aqui, né, os nossos prefeitos também que estão hoje aqui, para que a gente possa, juntos, caminhar em torno de ter uma gestão pública mais qualificada, mais interativa. Todos nós sabemos, como prefeitos, né, a dificuldade que hoje a gente tem, né, de demandas, muitas vezes, que estão pesando sobre os municípios e que muitas delas nem seriam a responsabilidade nossa. Mas por conta da proximidade que a gente tem com a população, né, com os vereadores, a gente sabe como sempre questões urgentes chegam à nossa porta, à nossa mesa, e o prefeito, por estar muito próximo, conhecer todo mundo, não pode dizer, não, isso não é comigo. A gente acaba tendo que, de certa forma, comprar todas as questões, os problemas, as angústias, as necessidades como nossas, como gestores dos municípios. E isso, claro, vai, de certa forma, se tornando muito pesado nos municípios. Então, por isso que nós estamos com diversas ações, e agora, dia 2 de abril, teremos um grande movimento na CNM, em Brasília, onde questões importantíssimas serão discutidas. Eu já quero convidar a todos que tiverem possibilidades, que é importante essa movimentação. Nós tivemos, no final do ano, uma notícia muito boa para nossos municípios, onde o nosso INSS caiu de 20% para 8% sobre o regime geral, que é importante para todos nós. Alguns municípios um pouco mais, outros um pouco menos, mas sempre um valor muito expressivo. E na verdade nós tivemos agora uma surpresa, que na nova versão os municípios foram tirados do processo, ou seja, a partir de abril teremos até março essa desoneração, e a partir de abril volta de novo. Então, isso tinha sido discutido, debatido, votado no Congresso, né, na derrubada do veto, praticamente por unanimidade. E então acredito que o Congresso tem uma convicção de que isso é justo, é necessário, embora todos os setores da economia precisam sim dessa desoneração, e os municípios também, porque nós passamos um momento que hoje pesa nas nossas costas de muita herança, onde não se cumpriu, é verdade. E hoje todos os municípios têm um acúmulo muito grande de recursos a passar mensalmente para o INSS, o que acaba tirando a capacidade de investimento dos municípios. Então essa desoneração ela seria extremamente importante para nos dar condições de investimento, justamente para atender essas demandas que a população entende sempre que, mesmo não sendo, são atribuições do município. Também uma questão importante que está agora na pauta, e que ontem eu ainda falei lá no pavimento, talvez alguns prefeitos tiveram presentes, a questão da inclusão em despesa de pessoal dos gastos de terceirização na saúde. Uma nova orientação do Tribunal de Contas que está levando municípios a terem um aumento expressivo dentro da lei de responsabilidade fiscal no gasto com pessoal. Para vocês terem uma ideia, eu lá em Campo Bom, a gente está aí na faixa de 49%. A gente tem bastante serviço, sempre estamos próximos do limite. E nós devemos passar de 60%, se realmente for implantado, como está sendo em alguns municípios já estão contratando com a gente, porque nós temos um hospital, nós temos gestão plena, e o prefeito estava me dizendo ontem, até o caso dele, o meu é um pouco melhor, mas não é tão melhor, onde ele recebe menos de 300 mil do Estado e da União juntos, para tocar um hospital, que a gente sabe, um hospital hoje, menos de 2 milhões, é difícil que custe, né, para o município, é muito difícil. Nós temos lá o nosso hospital, custa 3 milhões e meio, o custo mensal do hospital, eu recebo 1 milhão também, 700 e poucos mil da União e 300 mil do Estado, ou seja, 2 milhões e meio
por mês a gente bota do recurso municipal. E a gente faz isso porque é necessário, nós não queremos que as pessoas não tenham atendimento, os exames de imagem sofisticados, a gente recebe uma miséria no meio do estado que não dá para fazer a metade da necessidade que os municípios têm. O que acontece daí? Tem que fazer mutirões, os consórcios fazem mutirões, as associações, para que a gente possa atender aquela demanda. Agora, tudo isso para nós é recurso que nós deixamos de investir em outras áreas para investir na saúde. É necessário. Não estou até reclamando disso, mas eu acho totalmente injusto que isso vai fazer com que o nosso gasto com o pessoal daqui a pouco, por nós sermos obrigados a manter o hospital aberto e atendendo a população, nós podemos ser condenados por improbidade administrativa, por gastar acima dos 54%, uma questão que não é nossa vontade, é uma necessidade. Né? Porque tenho certeza que tanto eu, quanto os prefeitos aqui, o André, o Jarbas, gostariam de estar investindo mais ainda esse recurso no asfalto, fazer uma obra nova, que politicamente até é muito melhor, mas temos um compromisso da gestão e temos que fazer essa gestão, e se precisar botar o recurso, né? Depois o Paulo vai falar muito, Paulo Azeredo da Saúde vai falar sobre questões da saúde importantes, mas na verdade isso nos preocupa. Nós podemos ser condenados por não respeitar o limite da responsabilidade fiscal, numa questão que nós estamos simplesmente, muitas vezes, salvando a vida das pessoas que estão nos nossos municípios. Então, não é justo e nós estamos brigando fortemente, claro, no diálogo com o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa. Eu recebi essa semana o presidente da Assembleia lá na FAMURS para dar apoio, a FAMURS para dar apoio aos municípios para que mude esse entendimento. Falei com o governador ontem lá, ele me disse, olha, porque nós temos que mudar uma lei federal, e existe um PLP, que é o 98, que nós vamos estar debatendo também agora, dia 2, porque precisamos fazer eles votarem no Congresso, porque ele determina que essa terceirização que nós fizemos não entra na folha de pagamento. Hoje o Tribunal, só o prefeito, nós não temos como fazer porque a legislação nos obriga, embora eles tenham feito um entendimento lá que não é bem assim, que outros estados não tiveram, mas a gente sabe que o nosso Tribunal de Contas ele sempre é muito avançado nesses assuntos, toma decisões no primeiro momento, talvez seja uma qualidade, mas para nós acaba nos complicando essa questão. Então, vamos dizer assim, temos que fazer com que esse projeto de lei lá no Congresso seja votado, porque ele determina, digamos assim, um entendimento claro de que essa terceirização não pode entrar nas despesas de pessoal. E assim, claro, vamos ter coisas como a reforma da Previdência também, onde não foram incluídos nos municípios, junto com a reforma que foi feita a nível federal, e hoje é uma dificuldade para os municípios para implantar essa reforma. A gente implanta alguma coisa, mas se fosse uma medida uniforme para todos, seria melhor, seria mais tranquilo, e a gente conseguiria também resolver muitas vezes questões de passivo grande que se tem também nos municípios. Então, importante essa participação nossa lá nesse movimento, no dia 2 de abril em Brasília, porque são questões, principalmente por ser o último ano de mandato. Vamos dizer assim, todo mundo quer terminar esse ano, descansar, poder ter as suas contas aprovadas, e não ficar aí com uma sombra na sua cabeça ali por anos com essas questões. Então, tudo isso, claro, a gente vai debater um pouco melhor. Eu queria só agradecer a presença de todos vocês e dizer que a FAMURS está à disposição de todos, trabalhando dentro das suas possibilidades, mas temos também os quadros técnicos, como vocês vão ver hoje, alguns vão trazer para nós aqui, como o Rodrigo do Jurídico, como o Paulo da Saúde, a Educação também vai estar apresentando algumas questões aqui jurídicas para embasar um pouquinho, e tudo que vocês precisarem, que estiver ao nosso alcance, podem nos acionar, que a FAMURS é de vocês, está lá justamente para estar atendendo o prefeito, mas também todos os servidores dentro das áreas técnicas onde a gente atua. Então, agradecer também a equipe da FAMURS aí por estar junto com a gente, vindo, organizando esse evento, e dizer que estamos aí à disposição e queremos ter um debate o mais profícuo possível para que a gente possa estar avançando nas nossas questões municipalistas, que não são nada fáceis, mas nós prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, já sabemos da dificuldade que é fazer uma gestão hoje, onde praticamente todas as obrigações caem na costa do prefeito e o recurso vem muito pouco. Mas, obrigado pela presença de todos, um bom dia a todos. Obrigado. Agradecemos as palavras ao nosso presidente da FAMURS, Luciano Oss.
Bom dia a todos. Luciano, nosso presidente da FAMURS, o Jarbas que eu não convido ele, mas todos os lugares que nós nos encontramos, nós já estamos juntos. Marciano, enfim, aos demais colegas prefeitos que estão aqui, é uma alegria para a nossa cidade podermos recebê-los no dia de hoje, num debate tão importante. Parabenizar o Luciano, juntamente com toda a sua equipe, por levar até o interior, inclusive para que as nossas lideranças tenham conhecimento da realidade que vive hoje o municipalismo no Brasil, né? E eu saio até mais empolgado dos nossos discursos ontem à noite, né, Luciano? Eu também falava sobre isso já. O que nós estamos enfrentando hoje. Não sei se tem alguém da imprensa, porque a realidade que se vive nos municípios às vezes não é tão falada. Porque se falta uma consulta, se falta uma cirurgia especializada, se falta um leito de UTI, quem é cobrado é o município. Não aqueles que regulam e que têm a verdadeira responsabilidade de criar as estruturas necessárias para que esse serviço aconteça. E eu também, daqui o nosso secretário da Fazenda, fazia rapidamente, Jarbas, de 2021 para cá, o nosso custo com o hospital e com o serviço em Vantagens aumentou quase 70%. É uma realidade muito triste que nós vivemos. Eu escutava o Luciano falando e fazia uma pequena reflexão. Se nós tivéssemos uma relação tripartite de custeio do hospital, nós teríamos cerca de 20 milhões a mais de investimentos no mandato em outras obras e infraestrutura, afora dos demais serviços. O único contrato, o único serviço, todos os contratos que nós temos de obra, que a União tem, o Estado tem, ela tem previsão de reequilíbrio e reajuste. Os contratos, como a saúde pública, não tem essa previsibilidade. Tanto é que, se nós pegarmos o teto MAC do município, eu me lembro que eu assumi em 2013, junto com o prefeito Maneco, o valor é o mesmo pelo serviço prestado. Como se não tivesse inflação, se não tivesse reposição, se não tivesse aumento de preço de medicamentos e insumos, como se não tivesse aumento da energia, aumento da água, aumento de tudo. Continua o mesmo valor. Então, eu confesso para vocês que às vezes eu me sinto envergonhado e falta esse questionamento maior para a gente ampliar esse debate quando nós temos que custear um hospital aqui na nossa cidade que faz cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia de hospital, cirurgia de otorrino, que tem plantão sobre aviso cirúrgico com 220 mil reais de repasse da União do Estado. 220 mil reais. E aí, hoje, senhor prefeito, às vezes eu tenho vergonha de dizer que nós somos prefeitos. O Jarbas fez um questionamento aqui muito bem fundamentado. Eu também, Jarbas, tenho isso, me aflige, me incomoda. É saber que nós viramos mendigos de emendas parlamentares e não resolvemos o problema estrutural das necessidades das políticas públicas do Brasil. Nós temos que passar 2 dias batendo de porta em porta de gabinete de deputado, mendigando, para ter uma fotografia para pedir 100 pila, 200 pila, 300 pila, com dinheiro que é do povo, quando na verdade, se isso fosse usado de forma a atender os projetos, os programas macros e estruturantes do país, para atualização da tabela SUS, para investimento mais em educação, que ninguém precisasse medicar e o parlamento fosse apenas, além de votar orçamento, legislador. E aí nós temos que, todos nós, e temos que ir, gente. Dia 2 de abril, nós todos temos que estar lá em Brasília, nos municípios. Não tem desculpa para nós não estarmos lá em Brasília. Porque se nós não estivermos lá com 3 mil prefeitos dentro do Congresso Nacional, pressionando para votar tanto os nossos 8% do INSS que nós ganhamos com muita luta no final do ano, e eu ainda dizia, nós não estávamos indo a Brasília para buscar recursos, nós estávamos lá para manter nossos direitos. E nós vamos ter que voltar agora dia 2 de abril e temos que estar todos lá, mas todos os prefeitos, principalmente dos municípios médios e pequenos. Nós não podemos estar na nossa cidade. A gente sabe que é um ano eleitoral, que é um ano importante para cada um, mas no dia 2 de abril o nosso lugar é estar lá em Brasília, às 9 horas da manhã na CNM, e depois sair lá de Brasília e fazer aquela movimentação lá dentro do Congresso Nacional para que eles enxerguem que nós existimos. Para
Porque ficar lá nos gabinetes, no ar-condicionado, sem enfrentar o dia a dia das dificuldades, que é o que os prefeitos enfrentam. Ontem, depois que você saiu lá de casa, às 11h30 da noite eu estava recebendo uma mensagem de um pedido de ajuda para leite de UTI. Como se isso tivesse que ter interferência do prefeito e não uma política pública. Essa é a realidade que nós vivemos. E nós fazemos o quê? Batemos palma para uma emendinha e não cobramos do parlamentar aquilo que é do nosso direito. Essa questão da terceirização. Pasmem. E isso é importante que a imprensa também comece a levantar essa questão. Municípios que tiverem hospital vão ter que fechar o hospital. Porque eles vão ter que jogar para dentro da folha dele os custos desse hospital, nós que temos a gestão plena. Pasmem essa situação. E eu sei que o parlamento está com a SPLP lá há tempo para votar. Nós já fomos outras vezes lá para votar e eles ficam nos enrolando. Então, dia 2 de abril, nós temos que fazer com que eles votem. Porque, sob pena da precarização ainda maior do nosso serviço de saúde. Eu recebi do Tribunal de Contas e não entendi quanto representava da União e do Estado o percentual da folha do hospital. Aí na Assembleia de Verão, lá da FAMURS, reunido com os outros prefeitos, eu fui entender, porque os outros que já estão sofrendo essa penalidade, para incluir a folha do hospital dentro da folha do município. Como é que nós vamos manter o hospital? Vamos ter que fechar. E quem vai assumir essa responsabilidade? Quem vai assumir essa responsabilidade, gente? Vamos dar um grito de basta, um grito de dizer, nós existimos, o povo existe aqui embaixo, vocês aí de cima têm que se acordar, tem que votar esse projeto, terminar com isso, tem que terminar, porque o Tribunal de Contas se baseia, e eu vi um debate com um conselheiro, com um deputado federal, nosso, lá em Lajeado, na Univaz, em que o deputado dizia que o tribunal poderia decidir. E o tribunal dizia que era o parlamento. É óbvio, se tem um projeto de lei, quem tem que decidir é o parlamento. E não dá para entender por que eles ficam enrolando. Para votar, como dissesse o fundo eleitoral, eles se reúnem 24 horas. Eu me lembro quando eu trabalhava em Brasília, eu estava numa reunião uma vez, uma comissão, e eu ouvi de um parlamentar. Aqui tudo que nós queremos, nós podemos. De tramitação de projeto mais rápido. Ou seja, não votam porque não querem. Então, muito obrigado pela participação de vocês. E deixo aqui também, não é nem, é um apelo. É um apelo a todos os colegas prefeitos. Dia 2 de abril só tem um lugar que nós podemos dar. É em Brasília, às 9 horas da manhã na CNE. Nós não temos espaço para estar no nosso gabinete, para estar na rua visitando obras, né, sob pena de nós estarmos sendo omissos num problema gravíssimo que vai afetar o município e a história do futuro dos municípios. Nós que estamos na gestão dos municípios temos responsabilidade com o presente e com o futuro. E isso que nós vamos brigar lá afeta não só o presente, afeta o futuro. Temos que fazer, Jacques, nem que nós temos que fazer panelaço. Eu já tenho dito que nós hoje, prefeitos, só faltamos fazer um curso com o CEPERS. Porque nós somos mais sindicalistas de município, né, do que gestores, que tem que estar sempre mendigando para ter os nossos direitos atendidos. Isso é triste, é lamentável, mas é nossa responsabilidade lutar. Encerro aqui. Muito obrigado e dia 2 de abril, todo mundo em Brasília. Alto. Fundo eleitoral, um aumento e grande. E para os municípios? Migalhas? Emendas? Que tem que estar correndo em Brasília para conseguir tirar uma foto para vir uma emenda? Não é assim. Enquanto a gente continuar, e a culpa, presidente, é nossa, é dos prefeitos. Enquanto a gente não se revoltar contra isso e exigir a redistribuição de recursos através do novo pacto federativo, nós vamos continuar, infelizmente, matando um leão por dia em nossas prefeituras, e a população, nosso município, vai cobrar é de nós, prefeitos. Não vai cobrar de deputado, não vai cobrar de governador e muito menos de presidente. Vai cobrar na Câmara de Vereadores, vai cobrar no gabinete do prefeito. Bom dia a todos.